Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Marcos, capítulo de número 5. Deus abençoe a todos. Eu prometo aos irmãos que eu não vou passar das 9 horas. Eu tenho 7 minutos. Mas Deus abençoe o pastor Wellington, meu amigo, sua esposa. Cadê ela? Acene assim, minha irmã. Cadê a esposa do pastor Wellington? Ela ali. Está com as filhas, a família. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus a vida do pastor Wellington. Um grande pregador do Evangelho, um grande homem de Deus. Capítulo 5, segundo escreveu o evangelista Marcos, versículos de número 35 e 36. Marcos capítulo 5, versículo de número 35 e 36. Quem encontrou, diga amém. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, queridos? Pode se sentar. 9 horas e eu devolvo o microfone a quem é de direito. Mas eu estava pensando nesse texto e eu recebi uma palavra de Deus ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho. E eu achei muito interessante, porque Jairo, ele é um homem muito respeitado, é um homem de alta patente na sociedade e também na comunidade judaica da sua época. Porém, a Bíblia diz que ao ouvir falar de Jesus, ele vai ao seu encontro, porque Jairo tem uma problemática muito grande. A sua única filha, de quase 12 anos, ela está quase morrendo, ela está muito doente, e Jairo, desesperado, sem saber o que fazer, vai ao encontro de Jesus, pedir a sua ajuda. É interessante a forma que Jairo, ele se aproxima de Cristo. Se os irmãos perceberem, a Bíblia vai dizer que Jairo, ele se prostra, ele se joga no chão, diante de Jesus, e rogando, ele pede para que Jesus vá com ele até a sua casa, até a sua residência, e faça alguma coisa em prol a sua filha. A palavra rogar significa fazer um pedido derramando lágrimas, ou seja, Jairo, diante de Jesus, estava prostrado, jogado ao chão e chorando de forma desesperadora. Jesus olhou para Jairo e disse para ele: eu irei contigo. E já vai Jesus, Jairo, os seus discípulos e uma grande multidão. No meio do caminho, os irmãos conhecem a história, a mulher do fluxo de sangue vai protagonizar a história, vai receber o seu milagre, vai receber a sua cura, vai receber a sua bênção. Porém, enquanto Jesus estava conversando com ela, diante daquela multidão, diante dos seus discípulos, e também de Jairo, a Bíblia diz que alguns servos de Jairo da sua casa, chegaram trazendo uma notícia, de que a sua filha tinha acabado de morrer. É muito interessante esse momento, porque é uma notícia que Jairo não estava esperando, e que ele não gostaria, e não queria receber. Porém, disseram para ele: a tua filha acabou de morrer, não vai adiantar você incomodar o mestre, não vai adiantar você continuar esperando Jesus fazer alguma coisa, não vai adiantar mais nada. A menina acabou de morrer, a menina acabou de falecer. Queridos irmãos, era a única filha daquele homem, era o seu único fruto. Imagine o desespero de Jairo naquele momento, quando recebe a notícia de que a sua menina, a sua única filha, tinha acabado de morrer. Jesus, percebendo o teor da notícia que Jairo recebe, Jesus percebendo
o impacto da notícia que ele acabou de receber, vai olhar para Jairo e vai dizer para ele exatamente as palavras que lemos nesses 2 versículos, de número 35 e de número 36. Jesus olha para Jairo e vai dizer assim para ele: não temas, não tenha medo, creia somente. Oh queridos, é muito conhecida, esse texto é muito conhecido, essa história, porém o Espírito de Deus avivou o meu coração para uma palavra, baseando-me nessa história e nesse texto. Perceba o que Jesus está dizendo para Jairo: não temas, não tenha medo, creia somente. Vocês sabem muito bem, e até melhor do que eu, que a incredulidade, a falta de fé, inverte o efeito das coisas e faz acontecer exatamente aquilo que você teme, exatamente aquilo que você tem receio que aconteça. Por exemplo, vocês se lembram quando Pedro, ele estava andando por cima das águas, indo em direção a Jesus? A Bíblia diz que, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Enquanto Pedro estava fito, tinha Jesus como o seu alvo, a sua fé estava firme e lhe dando condição de ele andar por cima das águas. Mas quando Pedro sente a força do vento, diz o texto, temendo, tendo medo, começa a afundar. Por quê? Porque a incredulidade, a falta de fé, inverte o efeito das coisas e faz acontecer exatamente aquilo que eu temo, que eu tenho medo. Enquanto que a fé, ela provoca o milagre, enquanto que a fé, ela faz acontecer e faz existir aquilo que não existe, como se já existisse, a incredulidade, a falta de fé, inverte o efeito. É por isso que Jesus olhou para Jairo e disse assim para ele: não tenha medo, creia somente. Se você continuar temendo, se você continuar desacreditando, a sua filha vai permanecer morta e vai ser enterrada. Mas se você acreditar, se você passar a crer, eu vou fazer um milagre sobrenatural acontecer na sua casa. Olhe para 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus e eu encerro a minha palavra. Diga para 2 ou 3 pessoas: nesta noite não tenha medo, nesta noite creia, acredite, creia, acredite, creia, acredite, porque o milagre vai acontecer para quem. Deixa eu ver quem acredita no que eu estou falando aqui. Levante uma das suas mãos por gentileza, coloque ela no ombro de quem está do seu lado, por favor. Vocês já me conhecem. Diga para quem está do seu lado: Jesus, nesta noite, o teu Senhor, o teu Salvador, quer uma atitude de fé da sua parte, para que Ele faça o milagre necessário. Agora percebam e eu finalizo. Jesus disse para Jairo: não tenha medo, acredite, creia, somente isso vai ser o suficiente. Agora, qual foi as últimas palavras, ou de quem saiu as últimas palavras que Jairo ouviu a respeito da sua filha naquele momento, naquela ocasião? Dos seus servos que vieram da sua casa trazendo a notícia de que a sua filha tinha acabado de morrer e falecer. Mas Jesus, ao ouvir aquela notícia, retrucou a palavra, liberou uma palavra para o principal da sinagoga e instigou a sua crença e a sua fé. Quando eu parei nessa realidade, o Espírito Santo de Deus
avivou o meu coração, e ele disse para mim: meu filho, meu servo, diga nesta noite para a minha igreja, que a última palavra, quem dá, já tem alguém entendendo? Diga nesta noite para a minha igreja, que a última palavra quem dá na vida dela, na vida dele, na família dela, na família dele, diga nesta noite, que a última palavra quem dá sou eu. Eu vou abrir a minha boca e vou gritar o mais alto que eu puder aqui. Não baixa não, Zito, baixa não. Ele já foi com a mão ali, abaixa não. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. E eu prometo que eu encerro, por gentileza. Pegue na mão dessa irmã, pegue na mão desse irmão, por favor, irmãos. Se não quiser, não faça, mas se quiser, faça. Segure na mão dela, segure na mão dele, e diga para ele e para ela, em alto e bom som. Diga assim: a última palavra na sua vida, quem dá é Deus. Louve a Shuriminai. As tuas mãos para receber a profecia. A última palavra quem dá não é o médico. A última palavra quem dá não é o juiz. A última palavra quem dá não é o advogado. A última palavra quem dá não é o diabo. A última palavra na sua vida quem dá é Deus. Aleluia, glória a Deus. A última palavra quem dá é o Senhor, né?